Gente, boa tarde, tudo bom? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo de função biquadrada. Não vamos avançar ainda no assunto, porque eu senti que teve algumas pessoas que deram uma freada e ficaram um pouco na dúvida ainda como é que faz a realização da função biquadrada, tá? O que é a função biquadrada? Gente, a função biquadrada, ou a função polinomial do segundo grau, ela é uma função que ela vai girar em torno novamente da equação do segundo grau. Nós já aprendemos a resolver a equação do segundo grau. Vamos prestar atenção. A equação biquadrada, ela vai aparecer para vocês neste formato aqui. Tá? Aonde esse A, ele tem que ser um número diferente de zero. Porque se eu colocar o zero aqui, isso aqui tudo se anula e eu fico com uma equação do primeiro grau, ou uma função do primeiro grau. E aí, para mim que esteja trabalhando com a função biquadrada, não é a mais interessante. Ok? Mesma coisa na equação do segundo grau. E eu vou ter um termo A, vou ter um termo B e vou ter um termo C. Só que isso tudo vai estar sendo convencionado a uma função, tá? Tudo isso aqui vai estar convencionado a uma função. Quem é o meu A? O A é 2. Quem é o meu B? O meu B é 5. E quem é o meu C? O meu C é 3. Levando em consideração, lógico, essa função aqui. E aí eu falei para vocês sobre uma coisa chamada zero da função. Zero ou razão da função. Qual é o intuito de eu achar o zero ou as raízes da função? Quando eu falo zero da função ou quando eu digo raízes da função, eu estou querendo achar os números que satisfazem essa equação aqui. E quando eu uso esse termo satisfazer a equação, eu quero dizer que esta função aqui, toda ela vai ser igual a zero. Então eu tenho que achar os números que tanto de um lado vai ser zero, quanto do outro vai dar zero. E como é que eu faço isso? Eu vou ter que achar as raízes ou os zeros da função. Como eu estou trabalhando com a equação do segundo grau, eu vou ter que trabalhar de uma forma equacionada do segundo grau. Como é que fica? Se isso daqui é uma função, eu igualo toda esta função a zero. E começo a trabalhar como se eu fosse fazer uma equação do segundo grau. Como é que eu começo aqui? Eu tenho que achar delta, que a minha fórmula é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? Quem é o meu termo a aqui? O meu termo a é 1, e o meu b, menos 5, e o meu c, 6. Eu achando esses termos aqui, eu coloco dentro da fórmula. Delta é... Quem é o b? O b é menos 5 ao quadrado, menos 4, vezes a, vezes c. Delta é 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. Delta é igual a 1. Acabou? Não, eu tenho que ir jogar Bhaskara. Aí eu venho, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o a. X é igual a menos, quem é o b da equação? Menos 5, mais ou menos a raiz de delta, que foi delta que eu achei? 1, sobre 2 vezes o a. Quem é o a? 1. X é igual a 5, mais ou menos a raiz de 1 é 1 sobre 2. Vou achar, x, uma linha, 5 mais 1, que dá quanto? Dá 6, 6 dividido por 2 dá 3. E x, duas linhas, é 5 menos 1 sobre 2, que dá 4. 4 dividido por 2, 2. Então, as raízes dessa equação é 3 e 2. As raízes dessa função. Mas lembra lá no começo, quando eu falei que o intuito da gente achar essas raízes aqui é que elas satisfaçam essa equação aqui. Professor, mas eu quero saber se as raízes realmente satisfazem essa equação. Como é que eu faço? Aonde tiver x, eu substituo por cada uma dessas. Vou trazer para cá. X ao quadrado mais 5x.
mais 6 igual a 0. Vou começar pelo 3, tá? Aonde tiver x, eu vou substituir por 3. 3 ao quadrado mais 5 vezes 3 mais 6 igual a 0. 3 ao quadrado é 9, mais 5 vezes 3 é 15, mais 6. Aqui é um menos, né? Ó, menos. Menos, que é esse menos aqui. Eu confundi, trouxe mais. Igual a 0. Mais com menos, menos conserva o sinal do número maior. 15 menos 9, 6. Mais 6 igual a 0. Ó. Isso aqui é 0 igual a 0. Então, ó, o 3 satisfaz a equação. Vamos para o 2? Vamos ver se o 2 também satisfaz? Ó, 5x mais 6 igual a 0. X ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2 mais 6 igual a 0. 2 ao quadrado, 4. 5 vezes 2, 10. Mais 6 igual a 0. Mais com menos, menos, conserva o sinal do número maior. 10 menos 4, 6. Mais 6 igual a 0. Ó. Dá 0 igual a 0. Ok? Então, percebe-se que quando eu falo raízes da função, eu estou dizendo que eu vou achar números que satisfazem a equação. Isto daqui que eu fiz, não precisa fazer. É só caso você queira saber se os números e as raízes que você encontrou está correto, tá? Mas se você chegar até aqui da forma correta, calculando Bhaskara, calculando delta, você com certeza achou as raízes da função, tá? No exercício de vocês da semana passada, da lista de semana passada, tem uma questão que eu queria revisar com vocês umas coisas. Ela diz assim, é a segunda questão. Dada a função f de x, ó, f de x, x ao quadrado mais 2x mais 2. A questão pergunta se essa função tem raiz real. Para eu saber se essa função, primeiro, para ela ser um número real, ela precisa ser um número não negativo, maior que zero e que a raiz seja exata. Então vamos lá. Para eu saber, para eu tirar a raiz dessa função, eu pego a função e equivalo ela a zero. Equiparo ela a zero. Igualo ela a zero. Vou trabalhar com delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O delta é b. Quem é o b? 2 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é o 1, vezes o c, que é o 2. Delta vai ser igual a 2 ao quadrado, 4, menos 8. Delta é igual a menos 4. Correto? Lembra lá, quando nós vimos a equação do segundo grau, que eu disse o seguinte, ó. Delta maior que zero, duas raízes reais. Delta menor que zero não tem raiz real. E delta igual a zero, duas raízes iguais. Esse mesmo conceito aqui que nós vimos lá em equação do segundo grau, ele também vale para esta função, ou vale para todas as outras funções. Se eu tenho um delta menor que zero aqui, eu não tenho raiz naquela função, ou pelo menos a raiz daquela função não é real. É o que a questão está me perguntando. A questão está perguntando se esta função aqui tem raiz real. E ela não tem raiz real, ó. A raiz dela é menos 4. Ela vai ser uma raiz irracional, vai ser uma raiz de número complexo, que não nos enquadra agora. Então, o delta menor que zero, não existe raiz real, tá? Então, eu preciso demonstrar em cálculo isso, e eu preciso demonstrar na minha justificativa. Por que é que a raiz não tem raiz real?
Vai ser deixado mais uma vez uma lista de questões para vocês, envolvendo função enquadrada, zero da função, esse processo todo. E qualquer coisa, entre em contato comigo, tá bom? Tchau!